Olá pessoal, eu quero aqui mostrar para vocês a réplica do tabernáculo que eu tenho aqui no gabinete, tá? Essa é uma réplica do tabernáculo que o pastor Wagner montou, eu comprei essa réplica lá em Israel e aqui a gente vê uma réplica detalhada do tabernáculo. Então você pode ver bem de perto aqui, tinha as colunas, as pilastras e o linho, tá? O linho, então o linho fino que rodeava todo o tabernáculo, tá? Os postes, aqui tem uma diferença, porque o capitel dos postes eles tinham que ser de prata, né? Então tem essa diferença, aqui não está pintado de prata, mas lá no verdadeiro era postes madeiras de acácia, revestidos aí com capitel de prata, tá bom? Então, todo ao redor do tabernáculo tinha esse véu do templo. Todo ao redor do tabernáculo tinha, aliás, perdão, esse linho fino, né? Deixa eu dar um giro aqui para você ver, observar, porque todo ao redor ele era justamente com esse linho, tá bom? Esse linho que vai de frente, vai atrás, vai do lado e do outro. Tá bom? Então, essa era a visão externa, essa era a visão exterior do tabernáculo. Aí, a gente vê que não tem porta nenhuma ao redor. A única porta de entrada é essa. A única porta de entrada é essa. Agora, como porta de entrada aqui, essa porta tinha que ficar para o nascer do sol. Essa porta tinha que ficar exatamente na direção do nascer do sol, porque apontava o sol da justiça. E as cores são essas que nós trabalhamos, né? Azul, púrpura, carmesim e linho, tá bom? E aí então a única porta representa Cristo. Passou pela porta, aí se tem o altar de holocausto. O altar do holocausto que ficava elevado, o altar do holocausto, onde era colocado o animal para o sacrifício, ele tinha que ser vazado. Por que ele tinha que ser vazado? Porque a hora que era queimado, então as cinzas caíam abaixo. As cinzas caindo abaixo, tinha que se tirar e limpar as partes de baixo, era tirada por essa parte aqui, né? Não vai tirar o altar do holocausto. O altar do holocausto que tinha também as argolas, e essas argolas aí, na verdade, era para carregar. Quando o tabernáculo tinha que mudar, então tinha que se carregar por essas argolas, que também eram de madeira de acácia, revestida aí de bronze. Tudo que é externo é bronze, tá? E aqui tem algumas mesas onde as pessoas traziam então os animais e o sacerdote observava. Olha ali o sacerdote analisando o animal, vendo se o animal está com defeito ou não tem defeito, se ele realmente está pronto. Então tinha algumas mesas que era colocado todos os animais para o sacrifício, e ali então o sacerdote tinha que transferir para o animal o pecado daquela família. Tá? Então, tanto desse lado quanto desse lado, havia aí sacerdotes examinando. E esse sacerdote do altar do holocausto é que fazia o sacrifício. Aí, então, ele sai daqui, ele vai para a bacia. Ele vai para a bacia de bronze, aonde, na verdade, ali ele faz a lavagem das mãos e dos pés. A bacia, que era um bronze polido, né, conforme nós falamos, não sabemos se ele foi derretido e feito uma só peça ou se ele era colado como um mosaico, tá? Mas ali era cheio de água e quando ele lavava a mão e o pé com do sangue do sacrifício, ele via a face dele reluzindo. Aí nós temos então o átrio exterior. O átrio exterior é totalmente esse pátio exterior, né? O pátio exterior, como nós falamos, não é muito grande, né? Ele tem 25 por 50, 25 por 50. E aí depois, então, nós temos os cinco postes aqui que vão representar os 5 ministérios, tá? Então seria o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e mestre, que vão formar 4 aberturas, 4 portas. As cortinas, essa pele exterior era pele de texugo. A pele de texugo é aquilo que nós falamos, não tinha muita beleza, né? A pele de texugo. E a única parte coberta, o que a gente chama lugar secreto, é justamente
esse primeiro ambiente ao qual eu chamo de santo lugar, e o segundo ambiente, o santo dos santos. Mas aqui tinha-se a coberta que vai, na verdade, aí, cobrir o tabernáculo das tempestades de areia, do sol escaldante, né? Então, aqui se tinha essa parte aí. Aqui acho que está bem preso, vamos ver, aqui, ok. Então, na verdade, a gente tem o que aqui? Opa! Uma coberta, outra coberta, o linho e a outra coberta. Eram 4 cobertas que eram feitas aqui para poder entrar no lugar santo. Vamos ver se dá para ver aqui. Vamos desmontar, depois a gente dá um jeito aqui, né? Então, as 4 cobertas que eram feitas. Aí nós temos lá dentro, só um minutinho que, na verdade, quando eu trouxe para a mesa, ele caiu. Então, aqui dentro nós temos... Vamos pôr para fora, fica mais fácil. A mesa da proposição dos pães, o candelabro e o altar. E o altar de incenso. Só tirei dali de dentro para ficar mais fácil para a gente visualizar os detalhes. Então, olha só. Essa mesa era feita de madeira, e essa mesa feita de madeira era revestida de ouro, ouro puro. Quando se fala que tinha que ter a coroa ao redor, a coroa é essa parte mais alta, não sei se dá para você ver no vídeo, dá. A parte mais alta e os varais, 2 varais de um lado e 2 varais do outro, aonde na verdade era para carregar, para conduzir pelo ombro dos levitas, que se carregava e se conduzia, essa era. E dentro tem 6 pães representando 6 tribos e 6 pães do outro lado representando 6 tribos, mas é o próprio Jesus que é o pão de Deus. Quando Jesus diz eu sou o pão, ele está dizendo esse pão da proposição, esse pão que é o alimento. A palavra é alimento, a palavra é vida para nós. Então aqui o altar, a mesa da proposição, dos pães da proposição. O candelabro, uma peça magnífica, maravilhosa, uma peça onde tinha a haste maior, que era a primeira a ser acesa, e esta haste maior, na verdade, é o Espírito do Senhor, e depois 3 de um lado, 3 do outro. Uma base, tá? Aonde tinham também aí os frutos, né? E onde o pavio, que era aceso, por trás disso havia todo um sistema aí de irrigação do óleo para poder manter a lâmpada acesa. Mas o sacerdote tinha a função de poder, cada dia, cortar ali a espivitadeira, cortar ali o pavio com as tesouras para poder fazer algo realmente que a chama fosse uma chama perfeita dentro, visto que dentro do lugar santo está tudo coberto, é um escuro só, a única iluminação do lugar santo é esse candelabro. E a outra peça, antes de chegarmos no véu, é a peça do altar de incenso. O altar de incenso, que ele era quadrado, né? Nós vimos aí as medidas dele, também tem os varais para se carregar, também tem a coroa ao redor, ele não é vazado como a questão do altar de holocausto, ele é menor que o altar de holocausto, e aí então, através desse, era onde o sacerdote pegava o incensário para encher o ambiente de fumaça, ali justamente representando a oração dos santos. Então essas 3 peças ficavam aqui nesse segundo ambiente, o ambiente que a gente chama de lugar santo. Como você pode ver, não tem cadeira, não tem cama, não tem local de descanso, porque o serviço do templo não tem local de descanso. E aí nós temos o véu, né? Para trás do véu a gente vai deixar, não dá para ver, né? Não, graças a Deus, Jesus foi morto na cruz do Calvário e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, mas você pode ver lá no véu que tinha que ter o desenho dos querubins, bordado ali no véu, o desenho dos querubins, tá bom? Vamos tentar abrir aqui, depois eu tento montar de novo, porque atrás do véu nós temos
o Santo dos Santos. Atrás do véu, nós temos o Santo dos Santos. E aí, então, era um ambiente pequeno, um ambiente aí todo revestido de ouro, mas nesse ambiente nós temos a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que era um caixote, e esse caixote tinha os dois querubins, um de frente do outro, e que as suas asas se juntavam. A glória de Deus era manifesta no meio dessa parte entre os dois querubins, que na verdade é chamada, né, de propiciatório. A tampa, né, a tampa propiciatório. Então, praticamente está aqui uma réplica, claro, muito menor, mas para você ter uma ideia melhor aí do tabernáculo, né? Nossa oração é que Deus tenha falado contigo nessa matéria. Vamos orar encerrando, mas não deixe de fazer sua prova. Pai de amor e Deus bendito, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos incluiu no plano e porque o Senhor fala o teu projeto desde o começo. Te agradecemos, ó Pai, pela revelação da tua palavra, por essa matéria maravilhosa, que a cada dia nós possamos, ó Pai, ter ousadia para entrar no Santo dos Santos, mas viver uma vida de santidade, de comunhão, quebrantamento, para que possamos, ó Pai, a cada dia cumprir a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Leva-nos, ó Pai, ao Santo dos Santos, que possamos ter uma experiência e a consciência que hoje o Senhor quer se manifestar não num templo feito por mãos de homens, mas no nosso espírito. O Senhor quer se manifestar, que a Arca da Aliança possa estar no nosso espírito, que o teu espírito possa ter liberdade nas nossas vidas e que possamos a cada dia ter a revelação, Senhor, a revelação da iluminação, da plenitude do teu espírito, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, fique firme, se pulou alguma aula, volta lá, ouça e eu aguardo a sua prova. Ótima aula, ótima prova e feliz Páscoa a todos vocês, que Deus te abençoe poderosamente.